Oi gente, eu sou Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e esse é um vídeo muito especial para mim porque eu estou gravando ele em comemoração às 3.000 pessoas inscritas aqui no canal. Agora a gente já tem um pouco mais, mas esse é um vídeo de agradecimento a todo mundo que está inscrito por aqui. E para comemorar resolvi gravar um vídeo de perguntas e respostas. Coloquei uma foto lá no Instagram, pedi para quem quisesse deixar as perguntas para que eu respondesse aqui em vídeo e é o que eu vou fazer agora. Antes desse vídeo começar, quero te convidar a apoiar o meu trabalho por meio do projeto Leituras Decoloniais no Catarse e também te lembrar que se você quiser comprar qualquer livro ou qualquer coisa que você queira comprar na Amazon, use o meu link que está aqui na descrição, que assim você também apoia o meu trabalho. Além, de claro, deixar o seu like e de compartilhar para chegar em mais pessoas. Bom, eu vou lendo aqui as perguntas e vou respondendo para vocês. A primeira pergunta é da Catarina, o Instagram dela é @sejamostodosleitores e ela perguntou: qual sua maior influência literária que te levou ao agora? Com certeza é a Carolina Maria de Jesus. Foi por meio dela que eu comecei a me aproximar mais da minha negritude. Foi a Carolina Maria de Jesus que eu comecei a ler quando eu quis mesmo. Eu estava passando por esse processo de autodescoberta. Então, com certeza é a Carolina Maria de Jesus. A próxima pergunta é da Ade, do perfil Letra e Papel, e ela deixou duas perguntas. A primeira é: tem indicações de livros para aquecer o coração com representatividade negra? Desses bem fofinhos mesmo? Tenho. Eu indico muitos contos da Lohane Fortunato, também os contos e os livros da Solane Chioro e também os contos da Olivia Pilar. São livros e leituras que com certeza vão aquecer o coração de vocês, que você vai ler e ficar, ai, que fofo. Então, anotem esses nomes. A outra pergunta que ela deixou foi: se você fosse condenada a ler um único livro pelo resto da vida, qual seria? Eu adorei essa pergunta. Eu acho que com certeza seria o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, porque é um livro bem grande, ele tem 952 páginas, então eu teria bastante leitura por um longo tempo e o livro é bastante complexo, os acontecimentos são bastante complexos no sentido de bem pesquisados, de bem elaborados. A gente acompanha a jornada da protagonista desde a infância dela até a vida adulta, então acho que não me arrependeria de ficar com esse livro lendo o resto da minha vida, além de que é um livro que ensina muito sobre a história do Brasil, sobre a escravização de povos negros, então seria esse livro. A outra pergunta é de uma pessoa muito querida, que foi o meu professor do ensino de geografia durante o ensino fundamental. Qual o seu ponto de mutação? Como você conseguiu abrir brechas para ver a beleza da sua própria criatura? Como você se pariu? De que forma você constrói sua negritude e se livra das travas historicamente impostas? Ótimas perguntas, achei bem poéticas também. Acho que o meu ponto de mutação foi a partir do momento em que eu decidi parar de alisar o meu cabelo e decidi que eu queria usar o meu cabelo natural. E esse foi um processo longo, um processo que não foi fácil, mas um processo de autodescobrimento, um processo de autodescoberta que mudou totalmente a minha vida. E foi nesse período também que eu comecei a questionar e criticar o mundo e entender como que o mundo funcionava, como que o mundo funcionava para as mulheres negras e como que eu era afetada por esse mundo enquanto mulher negra de cabelo crespo, que foi encaminhada para alisar o cabelo aí por um longo tempo. Então, acho que esse foi o meu ponto de mutação mesmo. Foi aí que eu também comecei a mudar e a questionar as minhas leituras e foi aí que eu comecei a ler Carolina Maria de Jesus. Como você conseguiu abrir brechas para ver a beleza da sua própria criatura? Foi nesse momento mesmo de ver que o meu cabelo era bonito, de pesquisar, de ir atrás de outras mulheres negras que eu pude ter como referência. Na época eu pesquisava muito em grupos do Facebook, então foi muito importante para mim acompanhar essas mulheres e ver como elas eram inteligentes e bem-sucedidas e que aquilo também era uma possibilidade para mim. E aí, de que forma eu construo a minha negritude? Acho que é principalmente pela questão
pela questão estética e também pela questão intelectual, entender e pesquisar como se deu a construção das pessoas negras, né, no Brasil, desde o tempo da escravidão até os dias de hoje, e como que as coisas como são hoje são muito frutos do período de escravidão no Brasil. Entendendo isso, a gente entende como que as opressões agem sobre a gente, e aí a gente pode mudar, e aí a gente pode entender que aquilo não está acontecendo com a gente só individualmente, mas acontece com a gente coletivamente, que faz parte de uma estrutura, e então a gente se sente menos sozinho no mundo, eu diria. A próxima pergunta é da @Fúria da Lua e tem duas perguntas. Você sempre gostou de ler livros? Quando você decidiu ir para o YouTube? Bom, eu sempre gostei de ler. A minha lembrança é de ler desde os 8 anos, que foi quando eu me mudei para São Paulo. Antes disso eu morava na Bahia, nasci na Bahia, e com 8 anos eu me mudei para São Paulo. Comecei a estudar em São Paulo a partir dos 8 anos, a partir da 2ª série. E desde então eu tinha um contato muito grande com os livros da biblioteca e sempre li os livros de lá. E eu decidi vir para o YouTube em janeiro de 2020, eu já tinha vários pedidos das pessoas que me seguem, que me acompanham no blog, no Instagram, pedindo para que eu viesse para o YouTube também. Durante algum tempo eu resisti, primeiro porque eu não tinha um equipamento adequado, não estou falando nem de câmera, estou falando de celular mesmo, não tinha um celular que tivesse uma câmera boa para gravar, não tinha um ambiente ideal para gravar, mas aí em janeiro de 2020 eu consegui. Então, desde janeiro eu tô aqui no YouTube. E a Lorena, do Passos Entre Linhas, perguntou: o que ou quem mais te inspira a continuar produzindo conteúdo nas redes, apesar de todos os pesares? Eu acho que os escritores negros brasileiros, escritores negros estrangeiros também, são as pessoas que me inspiram a continuar produzindo, porque a minha finalidade com a minha produção de conteúdo é fazer com que as obras dessas pessoas sejam conhecidas, sejam lidas. Acho que essa é uma das minhas grandes inspirações. Também me inspiram nas outras pessoas negras que são produtoras de conteúdo. Acho que fazer parte de uma comunidade que atua em prol de um grande objetivo, que é fazer com que as pessoas negras sejam mais lidas, mais conhecidas e mais valorizadas, é um grande ideal também. A outra pergunta é da Jaqueline. Ela perguntou: no começo ou ainda hoje tem dificuldade em encontrar livros de escritores negros? Se sim, por quê? No começo eu tinha mais. Eu comecei o blog em 2013. Ele não começou com esse objetivo, dando enfoque em questões de raça, questões de gênero. Isso foi acontecendo ao longo do percurso em que eu fui me entendendo como mulher negra e como que eu me via na sociedade, o que eu queria que as pessoas da sociedade entendessem também. Então, acho que foi a partir de 2015 que o blog começou a ganhar esse enfoque. No começo existia sim uma limitação de publicações e de obras que eu conhecia de autores negros, tanto que no mercado editorial brasileiro também tinha poucas obras nesse sentido, mas eu acho que a partir de 2015, 2017 para cá as coisas foram mudando um pouco. Eu acho que isso se deu muito porque as editoras, o mercado editorial começou a entender que existem escritores negros, sempre existiu, e que as obras de escritores e escritoras têm tanta qualidade quanto as obras de escritores brancos, e que além disso tem também uma demanda, porque percebeu que essas obras vendem, que essas obras são boas, que essas obras batem recordes de vendas. Então acho que isso se deu por isso. O Johan, do Devaneios HQ, que se vocês não conhecem ainda, por favor conheçam, ele faz tirinhas pro Instagram, já tem 2 livros publicados, já resenhei o livro dele lá no blog, vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira ler. Ele perguntou: quais são os seus objetivos para o canal esse ano? Para esse ano eu quero fazer no canal lives com convidados para falar de diversos assuntos, para a gente trocar ideias sobre livros, sobre outros assuntos do mercado editorial, sobre outros assuntos sobre questões de raça. E além disso eu quero fazer com que o meu conteúdo chegue em um público maior.
Então, eu também te convido a me ajudar nesse objetivo, que é dando seu like, compartilhando. Se você acha que alguém vai curtir, vai gostar do meu vídeo, de algum assunto que eu falei aqui, por favor, compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas. E acho que esse é um pouco, né, dos objetivos que eu tenho com o canal esse ano. A Juliana, do perfil Musa Renascentista, me deixou também 2 perguntas. Se você pudesse definir o canal no início e agora em livros, quais seriam? E a outra pergunta foi: qual conselho você dá para quem quer retomar o canal no YouTube, mas que precisa conciliar estudos e trabalho além do canal? Para a primeira pergunta, se você pudesse definir o canal no início e agora em livros, quais seriam? Eu vou falar sobre o primeiro livro, que foi a primeira resenha que eu fiz no canal, que é o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Então, para definir o canal no início, seria esse livro. É um livro que eu comecei por ele porque ele é muito importante para a literatura brasileira. Primeiro livro escrito por uma autora negra brasileira, de publicação de uma autora negra brasileira. Então, esse seria o primeiro. E para definir o canal agora, eu quero relembrar o livro Nada Digo de Ti Que Em Ti Não Veja, da Eliana Alves Cruz, que é um livro de uma autora brasileira da atualidade e que está aí produzindo já há algum tempo. Então, num resumo, seria começando lá desde quando a literatura negra brasileira começou a ser produzida até os dias de hoje, até os dias da atualidade. Então, seria o início e a atualidade do canal. E outra pergunta: qual conselho eu daria para quem quer retomar o canal no YouTube, mas que precisa conciliar estudos e trabalho além do canal? Eu acho que é basicamente a minha vida. Agora eu não estou mais estudando formalmente, porque eu já concluí a faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em letras, português e espanhol, pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E quando eu criei o meu canal, eu já era formada. Eu me formei em dezembro de 2019, final de 2019. Então, eu pensei nisso também quando eu criei o canal, que eu sabia que eu não ia conseguir dar conta de um canal enquanto estivesse fazendo a faculdade. Mas para quem ainda está na faculdade, eu acho que é organizar muito bem os horários, saber quando que o horário que você tem de trabalho, o horário que você tem livre mesmo para estudar e o horário que você teria para produzir no canal. Ver na sua agenda qual seria a brecha e qual seria a possibilidade também. E aí, vendo isso, você pensaria se quer qual que seria a sua frequência de vídeos, né? Você quer postar vídeos toda semana, quinzenalmente, mensalmente? Tanto que quando eu comecei no meu canal, eu pensei que eu ia só postar vídeos 2 vezes por mês. Agora eu consigo postar com uma frequência maior. Isso vai muito da agenda de cada pessoa. Uma pergunta da Nádia, da @namanita. Ela perguntou: qual foi sua inspiração para escrever seu conto em Vozes Negras, aquele momento em que você sentiu que tinha a trama ali, pronta para ser desenvolvida, e pensa em expandir essa história? Eu vou contar agora uma coisa que eu nunca contei para ninguém, que é o seguinte: o Vozes Negras, o protagonista, na verdade, o Pedro, ele não é o protagonista, né, mas ele é um dos personagens principais. Mas voltando do começo, eu tenho um conto publicado no livro Vozes Negras, que é um livro publicado pela editora Se Liga Editorial. Ele é um livro que é composto por 4 contos. Cada conto foi escrito por uma mulher negra. Tem um que foi escrito por 2 pessoas negras, que são irmãs, a Isa e a Pétala. Além disso, a ideia do livro era que ele homenageasse mulheres negras reais. Dito isso, o meu conto eu homenageio a Conceição Evaristo e também a Mamundi, a cantora. E nele eu conto a história da Amara, que é uma menina baiana que gosta muito de ler, gosta muito de plantas, que fazia curso técnico em biblioteconomia lá em Salvador, na Bahia. Mas o sonho dela era cursar letras. Aí ela vem para São Paulo para cursar letras. Só que nesse meio tempo, ela conhece o Pedro e eles começam a namorar. E aí, a minha ideia ao criar esse conto era falar sobre a solidão da mulher negra, que era um tema muito
presente na minha vida ali naquela época e que eu queria fazer com que as pessoas refletissem sobre isso. Quando eu escrevi essa história, eu tinha passado pela mesma situação que a Mara passou, que é uma situação de abandono. Porque, talvez eu dê spoiler aqui, mas eu garanto que isso não vai atrapalhar a sua experiência de leitura, porque tem um momento que o Pedro, ele para de conversar com a Mara e não dá nenhum motivo para isso. E aí vem toda a questão da solidão da mulher negra, mas eu acho que quando o Pedro faz isso, entra outra discussão que eu não tinha pensado inicialmente, que é como que o racismo opera na vida das pessoas negras de diferentes formas, seja você homem, seja você mulher. E aí, qual foi a minha inspiração para escrever o meu conto? Foi justamente isso, falar sobre a solidão da mulher negra. E a Mara é alguém que se parece um pouco comigo. Essa questão de ter nascido na Bahia, de ter vindo para São Paulo. Claro que as nossas histórias não são muito parecidas, mas tem semelhanças. E aí a questão da Mara, o Pedro é uma pessoa que existe na vida real. Claro que o Pedro é totalmente ficcionalizado, mas ele tem inspiração em uma pessoa real. E já aconteceu, inclusive, das pessoas virem conversar comigo sobre as atitudes do Pedro no conto. E aí, ao invés de falar, nossa, o Pedro faz isso, já aconteceu de eu falar, tal pessoa fez isso, no lugar do nome do Pedro. E eu falava, nossa, não é esse o nome da pessoa, não é esse o nome Pedro, esse é o nome da pessoa que fez isso na vida real. Então, tem um pouco de vingancinha, assim. Eu não penso em expandir essa história, se bem que o final deixa, assim, algo para imaginar. Eu não penso em expandir, mas eu acho que pode ser uma possibilidade. Vamos ver o que a vida nos reserva. @MaryCatz me perguntou quais são os seus escritores brasileiros favoritos. A Ana Maria Gonçalves, a Conceição Evaristo, a Eliana Alves Cruz, a Cristiane Sobral. São algumas das minhas escritoras brasileiras favoritas, para citar algumas, né? A Bia perguntou, de todas as coisas que você já fez, do que mais se orgulha, admira de ter feito? Eu acho que criar o canal é uma das coisas que eu me orgulho muito, porque quando eu criei o canal lá em janeiro de 2020, uma das minhas pretensões era não só ampliar, né, o espaço que eu falava de literatura na internet, mas também trabalhar uma coisa dentro de mim, que é a questão da voz e a questão da timidez. Vocês já devem ter percebido, né, vendo aqui em vídeo, que eu sou uma pessoa um pouco tímida. Mas eu não sou uma pessoa tímida por ser tímida, é uma questão social. Eu sei que se quando eu era criança essa questão da voz tivesse sido mais incentivada em mim e eu não tivesse precisado recorrer aos livros para me sentir menos sozinha e menos, sei lá, abandonada no mundo, várias questões, eu acho que se eu tivesse sido incentivada a falar mais, ao invés de ficar no meu canto lendo e escrevendo, hoje em dia eu seria uma pessoa muito mais extrovertida. E aí, quando eu criei o canal, eu queria muito trabalhar essa questão da voz, de expressar a minha voz. A Monique Evelyn tem uma fala que eu me identifiquei muito. Ela fala mais ou menos que a gente não nasceu tímida, que a sociedade fez com que a gente fosse tímida. É uma coisa imposta. E eu acho que com o canal eu tenho conseguido me expressar melhor, apesar de que às vezes eu falo bem confusamente, porque os meus pensamentos são muito confusos. Mas com o canal eu consigo me expressar melhor, organizar melhor meus pensamentos e projetar essa questão da voz. E acho que essa é uma das coisas que eu mais me orgulho. E ainda pensando sobre isso, eu tinha muito medo no começo de, sei lá, ser chamada para eventos, porque eu teria que falar para várias pessoas, ou então mediar mesas em eventos, e isso já é algo que eu faço com alguma naturalidade. Claro que eu fico nervosa, tem aquela coisa toda, mas eu já mediei grandes eventos virtualmente agora em 2020, e acho que não teria sido um grande problema se esse evento tivesse acontecido de modo presencial. A Isabela perguntou, a minha pergunta é como lida com críticas, se não bate insegurança ao postar algo.
Eu, felizmente, sou uma pessoa que não recebe muitas críticas e quando eu recebo, eu avalio se aquela é uma crítica ao meu conteúdo, alguma informação errada que eu tenho passada, ou se é uma crítica pessoal a mim. E se é uma crítica pessoal a mim, às coisas que eu acredito, se for, tipo, alguém de direita criticando algum livro que fala de alguma categoria minorizada, eu já não dou muita atenção, não perco meu tempo fazendo isso. Se bate insegurança ao postar algo, bate, mas eu penso, se uma pessoa branca faz isso com a maior naturalidade e com a maior certeza do mundo de que aquilo tá certo, por que eu, uma pessoa negra, que também tem um conteúdo de qualidade, não vou fazer? E aí eu faço, porque, né? @mardepalavras perguntou: quais são os bookstagrams pretos que você mais gosta e indica? Você já pensou em desistir de produzir conteúdo? Se sim, o que fez para não deixar de produzir? Os bookstagrams pretos que eu indico são a Lorena, do Passo Entre Linhas, a Su, da Su Gagliano, a Enevoada, a Milena. Na verdade, eu indico todo mundo que faz parte do Clã das Pretas, né? A Ana Rosa, as Afrofuturas, a Isabelle Pétala Souza, a Camila Dias. Posso fazer uma lista e deixar aqui embaixo, mas são as pessoas assim, com quem eu tenho mais contato. Indico muito a Bruna, do Empretecendo Narrativas, indico a Lívia. Vou fazer uma lista e vou colocar aqui embaixo com a arroba de todo mundo, para vocês conhecerem também. Se eu já pensei em desistir de produzir conteúdo, eu pensava muito, teve alguns momentos da faculdade, enquanto eu estava estudando e produzindo conteúdo ao mesmo tempo, foi um momento bem difícil, já pensei em desistir algumas vezes, inclusive o blog já ficou em ato há algum tempo, mas depois que eu conseguia me organizar, passar os momentos de provas finais, final de semestre, eu sempre voltava a produzir. Então, esse sim que fez para não deixar de produzir. Acho que às vezes também é importante, né? Se você está pensando em parar de produzir, entender qual que é a motivação do seu pensamento e ver se você quer levar isso mesmo a sério. Às vezes só parar para pensar, entender o que está te causando aquele incômodo, querendo parar de produzir e entender se faz sentido continuar ou não. O @rebusliterário perguntou: quais você considera os maiores desafios da literatura nacional contemporânea, tanto como leitora quanto como escritora? Um dos maiores desafios tem sido chegar nas grandes editoras, mas eu acho que a gente está vendo uma abertura aí das grandes editoras. Companhia das Letras está publicando bastante autores negros, outras editoras um pouco menores também, e eu acho que chegando nas grandes editoras, a gente já chega em um grande público e pensando na literatura nacional contemporânea, acho que também fazer com que as pessoas entendam a qualidade da literatura nacional contemporânea, porque a gente vê muita divulgação, muita leitura de livros que vêm de fora, que também são ótimos, mas também precisa ter uma valorização maior do que está sendo produzido aqui dentro. A Litera Estela perguntou: quais foram os livros que mais te impactaram na vida? Já falei aqui Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Outro livro que me impactou bastante também foi o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Outro livro também foi o Crime do Caso do Valongo, da Eliana Alves Cruz. E com certeza não poderia ficar de fora dessa lista o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E também, falando em livros teóricos, o Memórias da Plantação da Grada Quilomba e o Franz Fanon, né, com Pele Negras, Máscaras Brancas. Agora a gente já está chegando no final das perguntas. As duas últimas se conversam bastante e a penúltima aqui que eu vou ler é da Laura, do @Lendo Plurais. A Laura é uma querida, ela tá sempre interagindo lá no Instagram, sempre conversando. Ela também tá sempre aqui nos comentários do YouTube, então beijo, Laura. E a pergunta dela foi: como foi seu encontro com a literatura? Como você começou a ler? E essa pergunta, a resposta vai ser um pouco parecida com a pergunta que a Carol deixou, que é:
Como foi a sua trajetória com os livros? Teve familiares ou professores que incentivaram o gosto por ler? Então eu vou aproveitar aqui para responder as duas perguntas e já me encaminhar para o final do vídeo. Eu comecei a ler, né, como eu já falei, com 8 anos. Eu lia muitos livros das bibliotecas. Eu pegava livro na biblioteca da escola que eu estudava. Eu também estudava numa ONG, no contraturno. Então eu pegava livros nessas duas bibliotecas, na biblioteca da ONG também. Eu comecei a ler muito incentivada pelos professores, mas também por uma necessidade de não me sentir tão só. Então eu via nos livros um companheiro, via nos livros algo com que eu pudesse me identificar e me enfiava nos livros para ter alguma expectativa de esperança, alguma expectativa de que a minha vida seria diferente no futuro, quando eu crescesse, coisas assim. Então é um pouco disso. Então, sempre gostei de ler. Comecei a ler por conta das bibliotecas, porque eu não tinha condições de comprar livros, minha família também não tinha condições de comprar livros, e se não fosse pelas bibliotecas, eu acho que eu não seria uma leitora hoje em dia. Então, sou muito grata às bibliotecas. Sempre que eu posso, também estou doando livros, e acho que as bibliotecas fazem um papel de incentivo à leitura muito importante, que devem ser mais valorizados. Bom, essas foram as perguntas e as minhas respostas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não respondi alguma coisa, eu tentei responder o máximo de perguntas possíveis. Eu agradeço muito todo mundo que deixou uma pergunta lá no Instagram. Agradeço muito todo mundo que é inscrito aqui no canal. Esse vídeo é uma forma de agradecimento a você que é inscrito aqui. Espero que esse ano de 2021 continue produzindo e o canal crescendo cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de deixar aqui o seu like. Conta aqui nos comentários o que você mais gostou de saber, ou me faça uma pergunta aqui que eu respondo também. E lembrando que se você quiser comprar algum dos livros citados, só usar o meu link da Amazon que está aqui na descrição, tá bom? Tchau, tchau!